Eu penso, podia ter abraçado mais, beijado mais, acariciado mais. E eu, na verdade, fui dura com vocês. Fui dura que às vezes me dá remorso. Mas nunca faltou amor pra nós, mas fica tranquilo. Maria Helena Bolson Giordani, bem-vinda ao podcast. Bolson, não é Bolson. Claro, é italiano. Esse sobrenome, ele vem de Treviso e é Bolson. E i Bolsoni é o plural. E el Bolson é o singular. Assim como e Giordani é o plural, il Giordano é o singular. Sim. Aí é plural. Aí é plural. Mas no Brasil, parece que o sobrenome do meu pai, ele sofreu uma mudança quando chegou no Brasil. Eles registraram errado. Mas seria Bolsoni quando seria chegou? a família Bolsoni. Mas é Bolson. Não existe uma explicação muito lógica, né? Só que em espanhol as pessoas botam um acento na primeira, né? Primeira. Fica mais fácil Bolson que Bolson. Dá pra dizer os dois, não tem acento, na verdade, né? Não tem acento. Mesma coisa, Franciose. A nona é Franciose. Mas Franciose ficou tiraram Franciose. Pero seria Francioso e Franciosi, no plural, né? No plural, com certeza. Como em latim. Maria Helena Bolson Giordani. Bolson Giordani. Bolson Giordani. Os Bolson, em português é Bolson. Mas eu já falei tantas vezes em espanhol o nosso sobrenome que já mudou para Bolson, né? E eu entendo, porque tu vieste com 4 anos e meio e toda a tua vida você escuta Bolson, né? Todo mundo fala Bolson. Todo mundo fala Bolson. Então, mãe, eu quis te trazer aqui, conversar um pouco comigo, para nós ter esse espaço, que eu acho que esses podcasts aqui, eu considero umas coisas momentos muito especiais, né? Porque tu fecha o mundo e tu se concentra num pouco, desliga o celular, e é um momento legal para conversar. Claro. Entendeu? A ideia é esquecer as câmeras, que eu sei que tu não tá muito acostumada com isso, né? Mas por isso que eu decidi fazer em português, porque assim tu vai estar mais tranquila, né? Que isso é uma coisa que eu queria falar contigo, porque pra ti, trocar de país com 39 anos que tu me falou, e aprender 39. Um idioma novo. Queria que tu me contasse um pouco como é que foi essa experiência de imigrante pra ti, né? E também pode misturar a história com a história dos teus avós, que foram imigrantes. A ideia aqui, mãe, é que tu conte as coisas com a máxima calma e a paciência, a atenção ao detalhe que tu quiser. Nós estamos aqui pra te escutar e pra conversar. Eu penso que nós temos um pouco disso no sangue, né, Matheus? O nosso sangue é sangue de imigrante, é sangue de gente que sai de um lado e vai para outro e não tem medo de trocar o ambiente, de trocar as amizades, claro, sempre carregando a família atrás. Nós nunca deixamos, a mãe ensinou a gente a não deixar os parentes e os amigos próximos para trás. Nunca. Ela tinha essa história, podia ter pouca comida, mas a comida tinha que ser suficiente para dividir. Ainda que o pedaço de pão era pequeno, ela dividia mais um pouquinho. Convidava um vizinho, convidava um amigo. Sempre. Não tanto assim, a minha mãe não era de tanto amigas, comadres, pouco. Ela pegava gente estranha da rua, ou amigos, ou pessoas que vinham de fora, que vinham da Itália. Ela ficava sabendo que um parente tinha chegado de longe, um primo, terceiro, quarto primo. Ela não se molestava, ela deixava entrar na nossa casa. Então, quem foi para o sul do Brasil foram os... todos, né? Giordani, Bolson... Franciose, Trave. Todas as 4 famílias. As 4 famílias. E elas chegaram antes da Primeira Guerra Mundial. Muito antes. Muito antes? A imigração... Eu estudei história porque fizemos a cidadania italiana, né? Então, eu tive esse benefício de estudar a história. Eles chegaram em 1896. 1896? Quem chegou foi Ignacio
Giordani, que é o que tem pai... Giordani por tudo lá no sul, né? Até o hotel. A gente viu até uma piada. E eles colocaram um hotel, porque em Rovereto, na província de Trento, que é a Vila Lagarina, de onde eles eram originários. Sim, Vila Lagarina. Eles tinham um hotel. Tem um hotel lá que se chama. Existe ainda? Hotel Giordani. Nós temos que ir um dia lá. Temos que ir um dia lá. Tá, Mas tá ativo esse Hotel Giordani? Existe esse hotel. Tu tá brincando? Existe. É pequenininho. Como o de Santa Lúcia, que tá lá. Sim. Né? Santa Lúcia. Então, o Ignacio Giordani, ele chegou e ele é o pai do Davide. Davide Giordani, que é o pai da minha mãe, Honorina. Pai da tua mãe chama... Pai da minha mãe chama Davide Benedetto Giordani. Tudo italiano, né? Tudo italiano. E a mãe da minha mãe é Rosina Franciosi. E ela adquiriu o Giordani depois. Eu não lembro bem o primeiro sobrenome da minha nona. Sim. Ela chamava Rosina Franciosi e Davide Giordani. Davide Benedetto. E ela era só Rosina. E esses dois se uniram e tiveram a Honorina. A mãe nasceu em 1915. 1915 nasceu. No Brasil. A nasceu nona. lá no sul do Bem-Sarandi. E como que ela era, mãe? Porque eu me lembro pouco da nona. Eu me lembro que ela sempre queria que todo mundo se alimentasse, que é o que eu escrevi no meu livro, né? Mas... A mãe sempre foi uma mulher que se preocupou com a nutrição. Por quê? Porque passaram muita fome. Eram pessoas, Mateus, que tinham apenas para comer. Então a mãe só pensava em comida. Ela pensava em dar de comer para os 8 filhos dela. Para não passar fome e não morrer de fome. Não morrer de fome, porque ela acompanhou muita gente que morreu de, não inanição propriamente, mas de pneumonia. Porque se o cara tem pouca nutrição, qualquer doença mata. Pega e mata. Por exemplo, a primeira namorada do Júlio, do meu pai, ela morreu de pneumonia. Jovem. E isso é resultado da falta de alimentação que eles tinham. Mas então, como eu te disse, a mãe, ela tratava de alimentar as pessoas. É incrível, porque tinha uma série de pessoas, uns bêbados, que a gente diz, né? Que eram borrachos. Eles tomavam. Ela botava para rezar, entra aí e reza uma Ave Maria. Exato. E ela fazia todo mundo ajoelhar na cozinha, ajoelhado com uma cadeira na frente, claro, porque senão... né, cansava muito. E a gente rezava o terço, rezava as 12, ou seja, não o rosário. Rosário são 3 terços. O terço é um de 5 mistérios. Mistérios gloriosos, mistérios gozosos e mistérios dolorosos, que contam a história da paixão de Cristo, que agora eu não me lembro bem, mas enfim. E a gente sabia de cor. Sabia dizer, e começava pelo Pai Nosso, no final terminava com a Salve Rainha, que é uma oração longa, e todos tinham que rezar. Depois ela servia sopa com pão, era a nossa rotina às noites. Era o protocolo. Protocolo. Mas muitas vezes, Mateus, antes que terminasse o dia, a gente se juntava para cantar. Porque a minha família tem muita gente artista, né? Artista. Então, legal. Tocam instrumentos, cantam. O Hélio, sim, a cantar, Emilda. Dançar, tocar gaita, né? Tocar gaita. A Emilda toca gaita até hoje. O Hélio tocava. Tu tem quantos irmãos? Tenho 8 irmãos. Somos 8. São 8. Nasceram 10. Nasceram 10. Mas morreram 2 meninas. 2 meninas? Uma depois de mim e outra depois do Wilson. Depois do Wilson. A minha mãe me teve com 42 anos. Então tu imagina anos. E depois teve o que Wilson? ela teve mais 3. Bah, tá louco. A mãe mais teve 3? ela teve filhos até, não sei exatamente. Que coisa isso, né? É uma coisa incrível. É uma mulher de muito valor. A nona era forte. É um personagem. Tu tem saudades da nona? Tenho. Eu fui criada, estava te contando que eu fui mais criada pelas minhas irmãs e meus irmãos do que pela minha mãe. Tu me falou esses dias. Porque a mãe, ela tinha que cuidar da família. Então eu era pequenininha, a última das mulheres, né? Depois nasceu uma, morreu, depois nasceu o Wilson, quase morreu, e depois nasceu a terceira. Tem uma história do Wilson que eles botaram ele perto do fogo, uma coisa assim, na verdade, né? Todos nós nascemos em casa. Ou seja, do fogo da lareira, que ele estava meio enfermo. Na estufa do fogão, da fogão cozinha. A lenha. Ele era tão pequenininho que a Emilda tem 17 anos mais que eu, que o Wilson, ela deve ter
como 22 anos mais que o Wilson. Então, quando o Wilson nasceu, seria ele era... pilão hoje em dia, mas é tudo seguido, então não se chama de pilão. Ele nasceu pequeno e dizem que nasceu preto, nasceu escuro, falta de sangue, né? Ai. E aí botaram numa caixinha e para esquentar, hoje em dia tem as todo estufas tipo de tecnologia, né? Mas eles colocaram ele no forninho do fogão. Mas não dentro do botaram Não, pertinho, na porta, né? Sim, na portinha. E a mãe sempre tinha muito leite, então ela alimentava ele de maneira natural e conseguiu trazer ele de volta e ele sobreviveu e viveu. Morreu faz pouco tempo, né? Pois é, eu até falei com o Diego e outros amigos aí num outro podcast sobre a morte do Wilson, né? Que o Wilson foi muito querido, tá louco. Qualquer pessoa que conhecia o Wilson gostava dele. Ele era um cara cheio de vida. Mas como a gente vem falando, né? Ele tinha umas complicações aí difíceis, né? Ele lidava com certas complicações. Talvez por ser o último, né, Matheus, de uma família tão grande, ele foi muito mimado. No Brasil se diz chiflado. Seguido eu conversava com os meus primos que todas as tias cuidavam muito do tio, né? Falavam, coitado, ajuda o Wilson, né? A mãe era a cantilena dela, ela dizia, ajuda o teu irmão. Quando ela via que alguma de nós chegávamos com uma roupa nova, com uma bolsa ou comprávamos alguma coisa para ela, ela pensava, vocês têm dinheiro, ajuda o Wilson, Marilene. Paulina, tu e o Paulo ajudem o Wilson. Então ela sempre pensava nele. E eu penso que esse excesso de proteção que foi dado pelas mulheres da família ajudaram o Wilson a ser tão frágil, a ser tão dependente, na verdade. E tu acha que o certo seria ajudar menos para ele conseguir desenvolver as habilidades Eu acho dele? que a gente tem que ajudar menos. A gente tem que ser menos super protetor com os filhos. Menos super protetor. E eu, na verdade, fui dura com vocês. Tá louco. Com certeza. Fui dura que às vezes me dá remorso. Foi dura com nós. Eu fico com remorso porque eu penso, podia ter abraçado mais, beijado mais, acariciado mais, que também não fisicamente, né, mas nunca faltou amor pra nós, mano. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E o nono, o velho Júlio. O Júlio também é uma figura. Grande, né? Júlio, tá louco. O Júlio era considerado um galã. O Júlio Bolson. Desses cavaleiros, o pai tinha cavalos. Sim, ele apareceu no jornal, né? Ele faz parte da história, né? Da história de Santa Lúcia e Caxias. Ele foi o que conduziu o carro alegórico da primeira festa da uva. Primeira festa da uva de em Caxias? O carro alegórico de Santa Lúcia. A Nilda devia ter uns 15 anos, 16 anos, e ela foi uma das candidatas representando Santa Lúcia. Era uma mulher bonita, né? Uma mulher elegante. E o pai, garboso, ele sempre usava lenço no pescoço. Ele não saía de casa sem a sua camisa de botão e o lenço vermelho no pescoço. Ele usava lenço vermelho. Usava lenço, me lembro. Lenço colorado. O lenço tem um valor simbólico no sul, né? Todos os gaúchos usam lenço, né? Bombacha, camisa de botão, por dentro seda, da bombacha, e lenço de seda. Era pelas guerras, pelas lutas, a faca, né? Como a bandeira. O lenço tem uma ligação com as bandeiras. Sim, né? Mas eu me lembro que tem uma função também o lenço, que era proteger o pescoço. Proteger do suor. Não, da facada. Se tu levava uma facada, se tu levava uma facada no pescoço, a seda... te salva, mas tem que ser uma boa qualidade de seda. Que ele tinha. Aí nós teríamos que convidar um historiador para nos contar um pouco sobre isso. Mas eu lembro que a mãe dizia que o enxoval do pai, o dote dele, que se diz, né, era uma pilha de lenços. Ele tinha lenços. Só lenços, porque ele não tinha roupa. Não tinha nada, era pobre. O que era o trabalho do nono? Então, a história do nono é bem triste. Como é que foi o assunto dos pais do nono, me lembro? O nono é fruto de uma família de gente também numerosa, pobre, mais pobre do que a mãe. A mãe, Franciose Giordani, tem brasão. Eles têm um brasão de família e tal. Sim, tinha um hotel, a mãe da nona tinha um hotel chiquito, né? Pequeno, mas uma pousada, não era hotel. Pelo menos comiam, né, Matheus? Sim. Agora, a família do meu pai era 9 9. E não tinham sequer para comer. Que quando tu fala, quando eu ou qualquer pessoa fala hotel,
Parece ser que é um hotel, não, mas na verdade era... Uma pousada. Tinha uma pousada, uns quantos quartos, e a mesma família cuidava dos quartos, claro, fazia a mãe era a filha mais velha, a Honorina cuidava das camas, e da lavagem da roupa. E é o que eles chamam de bed and breakfast, né, que é a cama e desayuno. Cama e desayuno, mas eles faziam almoço e jantar também, não, um hotel era como uma casa. Uma casinha assim, de quantos quartos, tu lembra? No máximo uns 20 quartos. O hotel tinha 3 andares. 20 quartos. Ok. Sim. Legal. Tudo de madeira. Claro, as paredes ao redor de metal. Ok. Mas o nono Júlio... Mas voltando ao caso do nono, o nono é filho do Secondo Bolson. Que é irmão do primo. Primo. Então, quem sabe algum Bolson, algum Soldatelli e Rosarinha do outro lado, não? Algum Bolson, algum Giordani, algum Trave ou algum Franciose está escutando aqui, e eles comentam. Quem sabe, né? É uma família muito grande, é uma família muito grande. E na verdade, o Secondo Bolson, ele sim veio da Itália. O Secondo e o primo, eles vieram dentro do barco. Chamavam Secondo e primo? Primo e Secondo, o primeiro mais velho, e segundo. Primeiro e segundo. Olha, hoje de manhã estávamos falando com o Alejandro sobre os nomes, né? Sim. Primo e Secondo. E o Secondo é o pai do Júlio. E ele casou com a Maria. E a Maria morreu quando o pai nasceu. Quando o pai tinha 3 anos, morreu a mãe dele. E deixou ele mais 8. Eles eram 9. E o Secondo era um homem que bebia, consumia muito álcool. Ele bebia. Bebia muito. E ele trabalhava fora, com madeira, derrubando árvores, nas serrarias. Que nem o vô Biagio? Foi madeireiro, não madeireiro. Sei. Terei que trazer mais da região de Canela, sabe? Tá. Então, a mãe é mais da região de Sarandi, Bento Gonçalves, no interior de Caxias, por aí. Nessa região, onde tem bastante italiano. E o pai é mais da região de Canela, onde tinha serrarias também. E o avô, e o meu nono Secondo, trabalhava na serraria. Então, imagina o que ele ganhava para manter uma família de 9. Tá louco. Apenas comia. O que sobra aqui que não tem? Então, o pai, desde pequenininho, ele viveu sozinho. Mas tem uma história, não sei se tu quer contar, do um irmãozinho do nono que tu me contou uma vez. Que morreu, Como é que foi? O nono teve a mãe do nono faleceu. Sim, quando ele tinha 3 anos. Quando ele tinha 3 anos? Exato, a mãe dele faleceu. A dona Maria Trave faleceu, a minha nona. Sim. Minha bisnona? É minha nona. Porque tua nona? O Júlio é meu minha pai. bisnona. Tua bisnona. Minha bisnona. E ela morreu, e o nono, e o Secondo casou com outra senhora. Eu não sei o nome dela, mas ela não cuidava dos filhos dele. Imagina, casar com um velhinho, com um senhor, e já com 9 filhos. Ela não cuidava. Imagina, casar com 9. E eles iam colher madeira, Mateus, eles traziam madeira para fazer o fogo, para cozinhar a comida, para fazer a sopa. Claro. Só se comia sopa. Qualquer coisa servia para fazer sopa. Sim. Uma batata, um aipim. Tu me falou uma vez que sopa é uma comida de guerra. É uma comida das guerras, sopa e pão. Pão, sempre o trigo, né? Que iam moer no moinho de pedra. Então, eles plantavam o trigo. Eu fui muitas vezes com os meus irmãos, colhíamos o trigo e levava no moinho, que era do tio Almiro Bonalume, e aí fazia o trigo, e a mãe fazia o pão, ela tinha o forno. Sim. Então, a sopa e o pão eram as comidas que a gente comia. Por isso que você gosta da sopa que eu faço. Eu adoro. Sopa de Angeline é prática. É prática. A repetição da prática é o que desenvolve a excelência. Isso é do Aristóteles. Então, a história do pai é que com 3 anos, foi assim, e a senhora ela não cuidava deles. Ele falava, o pai tinha várias histórias feias dela. E ele fugiu. Então, eles iam recolher madeira no mato, para fazer fogo. E ele foi com o Flávio, irmão. Não era Flávio. Flávio é o irmão do Rosarinho. É um outro tio. É um outro tio. Então, ele faleceu de um ataque do coração. Um irmãozinho? Um irmãozinho. Ele era um pouquinho mais velho que o pai. Mas que estranho, um ataque no coração, um menino. Um menino, carregando os fechinhos de morte lenha. Súbita, alguma coisa. E o pai viu ali o irmãozinho dele morto. Mexia com ele, ele não se movia. Aí ele correu para casa para chamar alguém. Mas o nono estava sozinho ou estava com o irmão mais velho? Porque o nono era dos pequenos, não era?
O Nono era o mais pequeno. O pai é o mais pequeno. O Júlio é o menino, é o mais jovem da família Bolson. Okay. Aí faleceu o irmãozinho dele. Faleceu o irmãozinho que tinha uns 3 anos mais que ele. Sim. E ele correu para casa e vieram, mas não tinha mais o que fazer. E ele se lembra disso. Daí, eles colocaram ele na escola. Ele não ficou nem um dia na escola. Ele fugiu pela janela da escola. Ele escapou da escola? Escapou da escola. Nono? Com mais ou menos 8 anos. E daí, ele se juntou com outro irmão, Olímpio, e fugiram caminhando, Mateus. Eles foram caminhando. Escaparam? Escaparam até a casa do Ricardo. Um tio? Um tio. Que tinha casado com uma mulher, o pai dela tinha uma serraria, então tinha uma condição um pouquinho melhor. Aí eles fugiram, 2 irmãozinhos caminhando pelas estradas. O Nono de 8 anos por aí e o Olímpio, outro de uns 9, 10. Tu tá brincando, eles escaparam caminhando. Fugiram de casa, foram caminhando. Fugiram de casa. Com alguma roupinha do corpo, alguma coisa. O bom é que lá no sul não existe o frio como tem aqui em Cambridge, aqui na Europa. Não, mas no sul é frio. Mas não tanto como para matar uma pessoa. Não. Também dependendo da época do ano, tem verão, tem outono. Tem verão, e imagino que eles escolheram o verão para fugir. Mas fugiram então. Fugiram de casa. Interessante isso. O que leva uma criança a escapar de casa, a fugir de casa? Forte, né? Porque escapou do pai. Escapou do e pai da madrasta. Que não tinha nenhuma ligação com ela. E foi morar lá e ficou em Canela. Por isso o pai, ele teve a adolescência e a juventude dele em Canela. E aí foi nos campos de São Francisco, os campos de cima da serra, que se diz, né? Aquela parte do Juá. Aqueles, não lembro bem agora, enfim. Sim. Mas ele andava muito bem a cavalo. Então ele tropeava, ele levava as tropas de gado. Então ele começou a ser empregado de fazendas. Então os donos de fazendas que criavam gado contratavam o Júlio como tropeiro. Tropeava a tropa. Entendi. Então ele lidava com cachorro, sempre tinha muito cachorro. E ele arrebanhava o rebanho de gado e levava de um lugar para outro. Levava para Caxias, levava para Santa Lúcia, para toda aquela região. Esse foi o trabalho do Nono, a vida inteira. E depois ele foi carreteiro. Aí quando ele casou com a mãe e estabeleceu a vida dele em Santa Lúcia, porque antes ele era nômada, ele viajava, Sim. Ele não tinha parada, ele não tinha casa. Ele vivia assim, solto. Naquela região. Nos hotéis, nas pousadas. Nas pousadas. Onde dava um pouso para ele, ele dormia. Eu dormia em cima dos pelegos, coberto com pala. Sabe aquele poncho de lã que eles usavam? De gaúcho, né? E aí, quando ele casou com a dona Honorina, ele sentou em Santa Lúcia. Aí ele comprou uns ternos de mula, tinha como 3 ternos de mula. Como assim terno de mula? Ternos são 2. 6 mulas que puxavam a carreta. Comprou umas mulas. Comprou umas mulas e uma carreta, aquelas com primeiros veículos que apareceram. Carreta, né? Sim, para transportar. Muito antes da gente nascer, fazia quantos anos? 50, os anos 40, por aí. Então ele transportava a mercadoria. Ele era como um caminhoneiro hoje. Sim, claro. Transportava a mercadoria de Santa Lúcia para Caxias. Com cavalo, com Santa burro, Lúcia para Canela, com a carreta, com as mulas. Tu vê. E à noite ele parava, tirava as mulas, dava água, dava de comer, depois de manhã ele arriava. O pai sempre gostou muito do Nono, né? O pai sempre gostou. O Germano. Gostou muito do Nono. A parte de jogar baralho. Eu me lembro do Nono pelo 37, 66, isso aí que a gente jogava direto, né? E ele E ele então era considerado um rapaz bonito, um rapaz que não tinha medo de nada. O pai não tinha medo de nada. Ele contava histórias, valente, contador de histórias, né? Até que aos 40 anos, Mateus, ele corria carreiras. Ele disputava carreira de mula, de cavalo, de tudo. Ele sofreu um acidente. Carreira, eu me lembro. Ele caiu e um cavalo pisou no joelho dele. Um cavalo pisou no joelho. Então, como não existia na época penicilina, não existia no joelho, medicamento. Tudo. Então ele conta que ele ficou estaqueado com 2 estacas. Com a perna dura, literalmente, né? 2 estacas, uma em cima, uma embaixo da perna, 6 meses. 6 meses. A perna direita ou esquerda? A esquerda. A esquerda. Aí ele ficou com a perna dura.
Ficou com a perna dura. Então eu me lembro do meu pai aleijado. Sim, eu me lembro. Mas aconteceu isso... Quantos anos ele tinha quando aconteceu? Tinha 40 anos, eu acho que eu... Tá louco, então, imagina, dos 40 aos 99. 99. Ele teve 99 dos anos. 40 aos 90. E ele dançava nos bailes. A perna dura. Andava a cavalo. Sim, ele tinha a perna... E ele tinha um Jeep. Não dobrava mais. E ele depois dirigia um Jeep. Um Jeep? Um Jeep, porque nós tivemos uma fábrica de queijo, lembra? Não me lembro. Tivemos tu não lembra, claro. Claro que não. Eu nunca te contei. Uma fábrica de queijo. Uma fábrica de queijo. E o Hélio, o Ivo, e recolhiam leite em toda a região e trazia e botava num tonel, numa tambo muito grande. Sim. E aí o nono fazia queijo. Era ele Hélio. E a família. O Hélio e o Ivo, e o nono, E a mãe, todo mundo ajudava, né? Sim, naquela propriedade que a mãe herdou da nona Rosina. Herdou da dona Rosa, esse lugar em Santa Lúcia era uma casa e uma fábrica de queijo atrás. Então o pai também dirigia o jipe para recolher o queijo de manhã nos tambos, assim, e coalhar com coalho, né? Depois recolher aquela parte de massa, a coalhada. Sim. Depois compactar, tirar a manteiga. E aí tu nasceu em Santa Lúcia, né? Eu nasci em Santa Lúcia. E como é que foi a tua infância em Santa Lúcia? E a minha infância foi maravilhosa. Foi bonita, Cheia, como vejo aqui, rios, pradeiras, animais. A gente tinha uma propriedade que se chamava o Potreiro. Potreiro? Lá tinha uma propriedade que tinha um descampado assim, que plantava trigo, plantava milho, e eu ia levar comida para os meus irmãos quando eu era pequenininho. Mas sempre com dificuldades econômicas? Sim, Mateus, plantava para comer. Plantava para comer, não Na hora de vender. comprar semente era pedir emprestado dinheiro. Tá louco. Porque para comprar semente. Apenas a comida dava para alimentar as bocas da família. Sim. Então eu cresci... É que é estranho, hoje em dia quando se fala de terra, se fala de plantação, qualquer pessoa imagina um monte de milho, um monte de tudo. Mas era um... Tu lembra o terreno ali no Nelson que o pai plantava ali? No Nelson. Do lado da escadaria? Sim, aquela subida lá onde todos os terrenos ao redor ali, o pai plantou moranga, milho. Sim, mas ele não era dono, ele ia plantando, ele ia se metendo. Porque ele tinha aquele instinto de tirar da terra o teu alimento. De plantar. É o mais saudável, né? Sem pesticida, sem coisa. Nem pensavam nisso, né, Mateus, naquela época. Fertilizante. Pensavam em poder comer. Que coisa. Então, a tua infância foi por ali. Foi por ali. Eu ensino para os meus alunos, né, que eu tenho uma classe inteira que fala gastar menos de lo que ganas. Como gastar menos do que tu ganha. E eu tenho tips de como gastar menos. Esse é o segredo. Do que ganha. Se tu consegue gastar menos do que tu ganha, quer dizer que tu consegue guardar um pouco. Daí começa um pouco. E que o segredo também, Mateus, de você ser milionário, ou ser rico, ser abastado, é ter pouca necessidade. É a única forma. Não é a única, mas é uma maneira muito mais prática de lidar. Não, eu digo única, porque se tu gasta mais do que tu ganha, é impossível. Não chega a lugar nenhum, né? Se tu gasta mais do que... É literalmente Exato. Impossível. E eu aprendi desde que aprendi a ser gente, de que tem que gastar menos. Comecei a trabalhar com 15 anos, Mateus. O tio Paulo, Paulo Guarese. Um dia eu quero convidar o tio Paulo aqui. O Paulo Guarese foi o que me conseguiu o meu todos. Primeiro trabalho. Na Gralha. Na Gralha, menina. Uma fábrica de tratores, ali em Caxias. onde ele trabalhava na engenharia, ele era projetista, engenheiro de projeto de tratores, e ele me colocou num departamento de custos. Então, eu sinto que o departamento de custos de uma fábrica, hoje em dia o custo ele tá disperso porque com os sistemas, a tecnologia, né, ele se dispersa. Mas naquela época era concentrado num departamento que era importante, tanto como finanças, contabilidade. Claro, claro. E eu trabalhava em processos, eu ia medir os tempos das máquinas e controlar as quantidades de produção e tudo isso. Então eu considero que tive um estágio. Eu tinha 15 anos, imagina, estava na secundária, nem sequer tinha entrado na faculdade. Mas já te pagava um pouco ou não? Claro. Pagava um pouco, é claro. Sim, me pagava, não me lembro a quantidade, mas eu lembro que dava todo o dinheiro para a mãe. Mas desde os que... deu dinheiro para a mãe. Dava o dinheiro para a mãe. Por quê? Porque vivia numa casa onde tinha um montão de filhos. Sim. Alguns trabalhavam, outros não. O Wilson todavia era pequeno.
não trabalhava, e a mãe sempre tinha que ajudar os mais velhos que iam mal nos negócios. Então o dinheiro era dela. E depois ela me dava um pouco, me devolvia um pouquinho para mim, para poder comprar alguma roupa, ou algum livro, alguma coisa. E como é que foram os teus estudos, Mai? Ou seja, tu estudou... porque tu fez faculdade e tudo, mas então, como é que foi? eu fiz as carreiras... Não, em Santa Lúcia foi o primário. Primário, em Santa Lúcia. E que, por certo, um dado marcante foi que eu tive que esquecer o italiano no primário. Porque na minha casa se falava italiano. Com as comadres. Era um italiano vêneto, era um dialeto. Não era um italiano que se eu falo agora vai entender. Na verdade, as músicas me ficaram muito gravadas, né, italiano. Pero as comadres que chegavam para casa da minha mãe, as tias, todo mundo falava italiano. E quando entrei na escola, eu tinha que falar português. Porque o italiano era meio um idioma proibido. O italiano era como que tinha uma conotação de negativa. Fugitivo da guerra, da Segunda Guerra. Claro. Eu nasci em 52, então nessa época foi quando... Foi a pós-guerra. Pós-Segunda Guerra, todos, e muitos foram para o sul, os italianos. Sim. Os egressados do Dulce, que era o Mussolini. E muitos escapando. Fugiram do Mussolini, mas alguns eram adeptos dele e outros não. Então tu não podia saber quem eram os fascistas e quem não eram. Então o italiano como todo era mal visto. Era mal visto naquela e época. Nos davam nos dedos, elas davam nos dedos dos alunos. Nos colocavam de castigo. Então não podia dizer eu te di. Tinha que dizer eu te dei. Sim. Aí eu cheguei no México, eu te di, igual. Voltou para italiano. Para mim, o espanhol e o italiano se misturaram na minha cabeça. Mas aí fiz a primária em Santa Lúcia, depois vim fazer a secundária em Caxias, no Madre Milda, que a Madre Milda Franciosi é minha tia. Porque ela é irmã da nona Rosina. Sim. Da escola? Por isso te digo, uma família tradicional. Era pelo menos uma família. Madre Milda Franciosi? Madre Milda Franciosi. Eu não sabia que o colégio Madre Milda... Ela foi... Era uma madre, era uma freira. Freira, na verdade, religiosa. Tem muitíssimos religiosos na família da mãe. Muitíssimos religiosos. E ela foi dado o nome dela por todas as obras que ela fez pela comunidade, né? Então se chama Madre Milda o colégio. Eu não sabia disso, mãe. Madre Milda. Quando eu escrevi o meu livro, né, Sangue e Sorte, eu tava pensando bastante sobre, obviamente, a minha família, né, sangue. Tem a ver com a família e com a tua genética, mas a parte familiar. E quando eu pensei sobre o que eu acabei fazendo, que é dando aula, né, de filosofia e outras coisas, mas eu sempre tive um dado que era que só um dos meus ancestros esteve relacionado à educação, que seria uma tia segunda do lado dos Pellicer, do Soldatelli. Uma tia, acho que é irmã da avó Claire, era diretora de uma escola. Eu tinha essa ideia. Mas agora então, do outro lado também. Muito. Todas as minhas tias foram professoras. Professoras? Claro, a tia Ou Adelaide. Religiosas? Não. Muita religiosa. É que nessa época estava conectado. Estava conectado. Muitas religiosas, mas a Madre Milda foi a mais destacada, né? Sim, eu estudei no Madre Milda. Então, o Diego também, o Cássio. O Diego e o Cássio. Acho que todos estudaram de primos estudaram no Madre Milda. Madre Milda é tradicional lá em Caxias, né? Que coisa. E ela era irmã da Rosina. A Rosina, que é a mãe da Honorina. Sim. Franciosa. Então, a tia Adelaide foi uma grande professora. Irmã da minha tataravó. Irmã da minha bisavó? Irmã da tua bisavó, a Madre Milda. Então ela é uma tia, sei lá como é que é. Mas... Tia de segundo, terceiro grau. Tia de terceiro, sei lá como é que se chama, mas é irmã da minha bisavó. Okay. Aí quando viemos morar em Caxias, eu já tinha uns 15 anos, uns 14 anos. E eu vim chorando. Eu lembro do caminhão da mudança, porque na verdade era um caminhão que colocava a mudança em cima, as mesas, cadeiras, de Santa Lúcia para Caxias. Foi a tua primeira imigração. Minha primeira imigração aos 14 anos. E eu vim chorando. Não queria. Mas aí, chegando em Caxias, eu lembro que tinha que ir no colégio e eu tinha medo. Aí o Nelson foi comigo. O Wilson era menor, né? E o primeiro emprego. E depois, Matheus, eu tinha sonhos, né? Queria ser médica. Tu queria ser médica? Queria ser doutora, Mas não tinha dinheiro.
É caríssimo estudar Não medicina. tinha dinheiro nem pensar que o pai e a mãe poderiam me ajudar. Eu queria fazer a faculdade de medicina. De medicina. Foi o teu primeiro sonho. E existia em Caxias, mas a Universidade de Caxias do Sul é particular. A UX, né? Então eu tenho que pagar. Sim, claro. Aí então, por uma história aí, eu acabei indo para Minas. Eu vivi 1 ano em Belo Horizonte com o Ivo. Com teu irmão, com o Ivo, né? Ele era casado Tio com a Ivo. primeira esposa dele e apenas havia nascido o Cristiano. Aí eu tinha 20 anos. Imagina, então foi a segunda imigração. Eu fui morar 1 ano em Belo Horizonte. Tua segunda imigração foi um intercâmbio. É. Bom, tu queria que fosse imigração. Eu queria. Mas não conseguiu, voltou atrás. É, mas eu Como é que não foi me esse dei período? bem, Matheus, porque Era uma cidade grande. tive medo, me deu... Sim, porque é de Santa Lúcia a Caxias, a Belo Horizonte. Santa Lúcia tinha quantos habitantes? Foi uma loucura. 10 mil? Não, Santa Lúcia tem 200 mil habitantes. Não, 200. Hoje, na época? Parece que tem 12 mil habitantes, Santa Lúcia. 12 mil hoje? É. E na época tinha 8 mil. Por aí. Sei lá. Menos. Caxias, mais e Belo Caxias Horizonte. hoje tem 400, né, 400 mil habitantes. mil Mas tinha uns 200 mil Na quando época. eu vim. E Belo Horizonte é milhões. Belo Horizonte era grande. Sim. Mas eu não consegui. Aí, fisicamente eu não consegui, Matheus. Eu lembro que na hora de fazer o vestibular, me deu uma alergia. Te deu uma alergia? Eu tive uma alergia forte. Então, Lara, peraí que a Lara quer subir aqui. Aqui. Tive uma alergia e... Vamos ver se dá pra... Ela quer participar. Tu teve uma alergia? Eu tive uma alergia e eu digo que foi o estresse. Essa mesma alergia me deu quando eu vim para o México. Te deu uma alergia? Mas que tipo de De físico? uma planta ou dos pólens, das coisas. O estresse me dá isso. Mas que coisa. Coisa, né? Tipo e uma aí esse exame... Urtiga, uma espécie... Chamam bugre. É uma árvore. Mas então tu não conseguiu fazer o exame ou tu Não, eu reprovou? fiz o exame, mas reprovei para medicina. Sim, claro. Reprovei para medicina. Mas é importante reprovar. É isso? Né? Na verdade, reprovei, mas eu fiquei esse ano, porque eu tinha pedido demissão da empresa, Sim. e ia voltar para Caxias fazer o quê? Não tinha- E eu ficou tinha que ano. voltar a estudar. Morava com o tio Ivo? Morei com o tio Ivo, mas não consegui. Não te Acabei acertou. indo morar na casa da Ana. Quem que A era? Ana Martins, Ana Maria Martins. Prima do Ayrton Martins, sei lá. Não. Nada a ver com o Ayrton. Nada a ver. Com o tio Ayrton. Ela tinha algum tipo de parentesco com a mulher do Ivo. E eu fui morar com ela e fiz um cursinho pré-vestibular. E trabalhei em Belo Horizonte. Trabalhei numa empresa de Logicred, que analisava créditos de pessoas que queriam pedir empréstimos. Entendi. Trabalhei e fiz o cursinho pré-vestibular, que é muito famoso no Brasil, quando a gente quer se preparar. Sim, é um... Aí eu voltei para Caxias e fiz o vestibular para administração, porque era a única maneira que as empresas pudessem me ajudar e patrocinar a minha escola. Ah, então te ajudaram a pagar o... Pagar, as empresas pagavam minha escola. Sim. Então eu lembro que eu voltei para Grale. vestibular, foi bem aí. Voltou Sim, pra- aí eu tirei o 13º lugar. Nossa. Podia ter entrado em medicina, podia ter entrado em engenharia, Bah. podia ter entrado em direito, que era Porque o vestibular é um exame geral, eu na verdade sei muito pouco. o vestíbulo. Um vestíbulo Sim, é sim. uma antessala. Aham. Se chama vestibular porque é a Mas é um antessala exame geral. da universidade. De... Sim. Então, todo mundo faz e você aplica para algumas matérias e cada matéria tem um número de alunos e dependendo da quantidade de candidatos, aí você diz, tem 5 candidatos por uma vaga. E eu lembro que medicina tinha 20 candidatos por uma Bah, vaga. tá louco. Administração também era um curso muito procurado, que tinha como 40 candidatos para uma vaga de administração. Bah. E eu tirei o 13º lugar A geral. administração também era muito procurada. Muito procurado. É que a administração usa pra tudo, né? A administração é básica. Hoje em dia é menos Elemental. prestigiada, pero não menos importante. Né, Com Matheus? certeza. Por isso que esse mundo enfrenta tantas crises e tal. Quem não se administra não avança, não tem. Eu considero que a minha vida tem sido o que foi Sim. graças ao meu senso de Ciência da administração. administração, com certeza. O meu melhor chefe, que foi o Carlos Ortiz, no grupo, do Grupo Reforma, no Grupo Reforma, o Carlos Ortiz me disse, Matheus, quem avança na vida não é quem ganha mais dinheiro, é quem se administra melhor. Ele nunca vai me esquecer. E tem razão, tem gente que consegue ganhar bastante, tô falando economicamente, profissionalmente, Sim, ganha sim. bastante, mas não sabe se administrar, acaba mal. Acaba logo o dinheiro. Acaba mal. Ou mesmo quando tu herda o dinheiro. Ou até tempo também, né?
Quem não consegue administrar o tempo. O tempo, é. Porque tu pode ter grandes talentos, mas tu não sabe administrar o teu tempo, a tua energia, por exemplo, tu tá frito, tu tá fora. Tu não consegue fazer todas as atividades que te definiste por fazer, né? Sim, isso aí. Então eu entrei para administração na UX, na Universidade de Caxias do Sul. Isso foi nos anos 80 já. Nos anos 80. Né? Não, eu me graduei nos anos 80. Foi 75, 76. E aí, lá em Caxias, voltei a trabalhar. Normalmente, né? E estranhava, era difícil, porque como eu vivi um ano numa cidade grande, voltei para a cidade pequena. Já também tem a volta. E aquela semente, né, Matheus, ficou dentro da minha cabeça, martelando, de que eu deveria voltar a crescer, eu deveria voltar a ser grande. Sim. Eu tinha que melhorar, eu tinha que subir na vida, não ficar em Caxias. Mas as minhas prioridades nesse momento foi me graduar, né? Eu sempre adorei estudar e ter filho, me casar e ter filho. Sim. Eu queria ter filho. Que tu tinha esses sonhos, esses grandes sonhos? Que nenhum dos meus irmãos tiver. O Ivo teve. O Ivo teve. Mas o Ivo foi obrigado. Ele teve uma... Obrigado a ter sonhos? Claro, porque... Não obrigado a ter sonhos. Ele foi obrigado ele sim foi encauçado pela pobreza da minha família. Ele e a Rosa tiveram que seguir o rumo do tio Harry e da tia Adelaide. Que eram... A tia Adelaide era a irmã rica da família. A mãe do Tony. Sim, o Tony. E que era uma grande professora. Ela era professora de música. De música? Ela era uma artista, tia Adelaide. Ela cantava. Ela cantora lírica, ela tocava acordeon, ela tocava piano. Uma artista? A tia era uma artista, E faleceu de um acidente. Jordane, irmã da Dona Honorina. Irmã da Honorina. Uma das mais jovens. Não, E ela Adelaide. Morreu de um acidente? Um acidente aéreo, Ela morreu de um acidente aéreo. Terrível. Que coisa. Mas enfim, eu sofri muito, ela era meu ídolo, a tia Adelaide. Era meu ídolo também. Eu me espelhava nela. Ela vivia em Brasília. O tio foi ministro, depois ele foi governador do Mato Grosso do Sul. Quando criaram o Mato Grosso do Sul, o tio foi o primeiro governador nomeado pela junta militar. Nossa Senhora. Era uma pessoa de outro mundo. Uma pessoa importante. E aí, né, Matheus, voltei para Caxias. Bom, trabalhei, estudei. Aí trabalhei em várias empresas. Também sempre na indústria de trator, motosserra, fabricante de guindastes. A Madal fabricava guindastes. E eu sempre trabalhando em área de custos, processos, compras. Essas áreas onde tem que ver com números. Números, sim. Então eu sempre trabalhei com números. Não tinha Excel na época, não tinha planilha de Excel, mas era tudo manual. As planilhas eram em cima de uma mesa, com um papel. Eu me lembro que eu ia na engenharia e os engenheiros desenhavam quadrículas, linhas, colunas, com números numerados, letras, números. E a gente imprimia naquelas impressoras de mimeógrafo, sabe? Enormes, né? E botava em cima da mesa e começava cada semana ou cada mês. E eu sempre tive uma letra muito bonita, redondinha, e escrevia os números, tinha uma calculadora financeira aí do lado, calculava tudo e chegava ao custo hora, custo por produto, custo por processo, que é melhor para a empresa, fabricar aqui ou comprar fora. Entendi. Aí fazia as cotações, via quanto custava comprar, quanto custava fabricar, e eu sempre trabalhei nessas áreas. Interessante. Que é a base de qualquer empresa, né? Espinha vertebral. Sim, tem histórias dos grandes matemáticos aqui que faziam cálculos e tal, até na época da guerra, que os grandes matemáticos que sabiam de muita matemática faziam os cálculos mais elevados, mas sempre tinha muitas pessoas calculando os cálculos menores. E isso muitas vezes eram mulheres. E a história normalmente apaga as mulheres e deixa só os homens. Então... Claro, eu não participava das reuniões. Aí que tá. Eu preparava, eu me lembro, meu primeiro chefe foi o Roberto Toigo. Ele era seu fulano, ele vinha trabalhar de terno e gravata e andava perfumado todo dia
e participava das reuniões, mas quem fazia era eu, Juarez, o Gilberto, éramos nós que fazíamos o serviço duro. Agora, o interessante ali, que o benefício cognitivo ficou contigo. Ficou comigo. Porque a agilidade de calcular, escrever, talvez tu não participava da gestão, ou mas tu fazia o trabalho. Mas eu sabia tudo, eu sabia que aquilo, se os diretores não escolhiam, ia dar ruim. Isso foi essencial para ti no futuro, eu imagino. Né? Não ia funcionar. Eu já era predictiva, verdade? Porque a gente conhecia as tripas do negócio e eles iam lá, levavam a parte, só o suprassumo. Mas nós conhecíamos tudo. E às vezes nós tínhamos reuniões, só nós 4 ali, o departamento de custos. Eu me lembro que tinha um Nestor que depois foi ser professor da faculdade. Ele era o segundo, o subchefe. E o Gilberto, o Juarez e eu éramos os empregados, né? E a gente chegava a conclusões muito antes da direção chegar a conclusões. E a gente já sabia que a coisa não ia funcionar, que aquilo não ia dar certo. Aquilo não ia. Então, eu sinto que toda essa base que eu tive, né, Matheus? Todos esses anos que eu trabalhei dentro da empresa, trabalhando no piso da fábrica. Sim, no miolo, no coração. Me deu muito mais conhecimento do que qualquer livro, do que qualquer teoria que você lê, que outra pessoa escreveu. Aí que tá. Eu não, eu vi a história. Eu não escrevi a história, eu vi. Então, por isso que eu penso, mãe, que as tuas aulas deveriam ser menos teoria e mais prática. Talvez nós estamos fazendo ao contrário. Tu deveria fazer talvez meia hora de teoria e 1 hora de conversa, de prática. Porque eu acho que a tua grande agilidade é aplicada a problemas reais. Não os problemas que estão nos livros. Então, esse curso de administração, que são 10 aulas, tu poderia, por exemplo, dividir em 2. Administração 1, administração 2. Por quê? Porque são 10 horas de teoria. Tu pode fazer, teoria. Entendeu? Então tu faz 10 aulas de meia hora e 10 aulas de meia hora, entendeu? Então tu faz 1 e 2. Porque é muita teoria. Eu lembro que um aluno me disse, depois da aula da classe de vendas, ele me disse, ai, maestra, foi abrumador. Claro. Abrumador a tua classe. E abrumar em espanhol não, eu não considero negativo. Não. Eu considero que você me despejou muito material. Enche a mente. Você me topou de material. É verdade. Eu acho que nós descobrimos uma coisa sem querer aqui. Acho que sem querer descobrimos. Porque assim, tu pode pegar as tuas primeiras 5 aulas. Aula 1, 2, 3, 4, 5. Aí tu corta elas pela metade. Então tu faz 10. Então, por exemplo, eu posso prolongar mais essa teoria. Dar mais, como se diz? Essa teoria. São um enunciado, 2 e desenvolver esse enunciado com a prática que eu tenho. Sim, porque as pessoas que estudam contigo, pelo que eu vejo, né, são muito satisfeitas. Eu sei, mas são pessoas que estão querendo fazer um negócio novo, estão querendo inovar na empresa, entendeu? Então, elas precisam falar bastante. Então, se tu troca talvez tu pode fazer isso por esse grupo novo, pro grupo CA3. Pro grupo 3, né? Entendeu? Tu pode estender a mesa redonda para 1 hora, e dá só meia hora de teoria. Tu dá meia hora de teoria. Mas eu teria que reformular todas essas classes. Vamos pensar. Passar rápido. Mas isso que é legal de Mindshop, que Mindshop não tem burocracia, né? Não tem. Aqui tá a decisão, né? Aqui tá a decisão. Aqui está a ação. Ali e a tá a decisão. Se tu quer fazer uma coisa, tu faz. Não tem burocracia. Mas então, nós estamos se desviando um pouco. O que eu ia dizer é... depois... Aí tu casou, teve filhos. Eu queria muito ter filho. Eu queria muito ter filho. Eu lembro que a mulher do Ivo, a Ângela, a primeira esposa dele, quando ela veio para Caxias, eu ia casar com teu pai, né, com o Rosarinho. Sim. E eu ia soltar o trabalho, porque o teu pai é gerente de banco. Sim. Então ele trabalhou em várias cidades do Rio Grande. Sudameres, Bradesco. Não, ele trabalhava no Bradesco. Já trabalhava no Bradesco. Ele trabalhou em Caxias. Quando eu conheci ele, era trabalhador. O teu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Depois cansou de trabalhar. Eu me apaixonei por ele, certo. Porque ele era um cara jovial, trabalhador, cheio de vida. Eu sou mais velha que ele. Eu sei. E eu considero que a minha cabeça também é mais velha que ele. Não somente o meu corpo. Sim. Eu tenho um ano e 4 meses mais que ele. Depois de adulto é difícil dizer. Não, mas eu digo, Matheus, que ele era mais solto do que eu. Eu era mais aterrissada, né? Entendi.
Mas enfim, mas a minha ideia era ter filhos, eu queria ter filhos, eu não ia deixar passar. Já tinha 29 anos, tava ficando velha. Eu me casei com 29 para 30. Sim. Aí, casou, para os estándares da época... É, claro, já estava velha, porque a minha mãe, por exemplo, casou com 17, 18, né? Todos se casavam muito jovens. Bom, o Diego nasceu, eu tinha 30, né? Tinha 30 quando o Diego nasceu. 82. Então eu casei com 29. E aí, a minha ideia mais importante era ter filho. Era ter filho porque... Era um grande sonho eu tinha um sonho de ter filho. Primeiro foi a medicina que eu queria fazer, não pude. E ter filho eu não ia deixar passar. Não ia deixar passar. Claro que eu estava super enamorada do Rosarinho. Claro, super enamorada e fizemos nossos filhos com todo o amor do mundo, né? Mas eu te digo, ter filhos para mim, por isso que eu conto na minha história das classes, que ter filho é um projeto da minha vida também. Era um projeto da minha vida. Fazer filho sem projetar, sem planejamento é perigoso, né? Então, quando a Ângela viu que eu ia soltar o trabalho para ir atrás de um noivo, que era subgerente do Ângela? banco. Quem que era a Ângela? Ângela é a esposa do Ivo. Ah, tá, esposa do Ivo. Que ela vinha de Minas Gerais, cidade grande. Para nós era algo que nos contava histórias diferentes, né, Matheus? Então, sim, emocionante. Ela viu que eu estava pedindo demissão da empresa, uma guria recém-graduada da escola de administração. Ela disse, o que tu vai fazer? Tu vai soltar o teu trabalho e tu vai pro interior com esse marido... Ele é subgerente do banco, não é nem gerente, porque ele saiu de Caxias, foi para Bento ser subgerente. Ah, foi para Bento. Mas dava para viver, dava para alugar um apartamento. Casou e foi para Bento? Sim, fui morar em Bento, em seguida fiquei grávida do Diego. E soltei tudo, Matheus. Soltei meu trabalho, soltei tudo. Estudo. Para cuidar do Diego. Para cuidar do Diego e depois cuidar de ti. E eu fiquei 6 anos sem trabalhar. E foi um período da minha vida, faz de conta um sabático de 6 anos, né? 6 anos. 6 anos sem trabalhar. Tu tinha 2 anos e meio para 3 quando eu voltei. Aí eu fui para Grupo Randon, fui trabalhar na Master. Na Master, Freios Master. Na Freios Master, E aí, Matheus, pude me dedicar aos meus filhos. Pude me dedicar, digo no sentido de as vacinas, os alimentos, a roupa, atenção, a comida, carinho. levantar cedo, a escola, né? Foram um valor, eu digo que é agregar valor na minha vida. Mas com certeza, atenção. Criando vocês dois. Sim. E hoje, antes vocês eram meus filhos. Depois eu fui professora de vocês, porque fui ensinando as coisas. E hoje vocês são meus professores. Com certeza, mãe. Né? Eu fico feliz de dizer isso. Sim, eu já te ensinei muita coisa nessa vida. Que só tenho que aprender. E eu fico feliz porque a Emma vai ser a minha grande professora. Vai ser tua professora, ela Emma. vai ser minha grande professora. Hoje tu é o professor dela. Hoje eu sou professor dela. Mas depois ela vai ser tua professora. Sim. E aí vai até morrer, assim, até virar criança outra vez, né? Até virar criança outra vez. Mas e aí... tu acabou separando do pai, divorciando do pai. Eu fui trabalhar na Master, trabalhei como 4, 5 anos. Depois trabalhei na Eberle. Na Eberle, A Eberle, o que eles fazem mesmo? Motores. Faziam talheres, faziam faqueiros, talheres e tal. Depois motores elétricos. Diversificaram, né? Mas nesse período, durante o meu trabalho na Freios Master, é que comecei a pensar na minha vida, a repensar a minha vida. E um evento importante foi a morte da Vera. Sempre me lembro disso. A Vera Lúcia, que é prima da Vera Regina, né? Eu tenho 2 Veras. Sim. A Vera Regina Giordani e Vera Lúcia Giordani, que são filhas. 2 Veras As 2 Veras, E quando a Vera Lúcia se foi, ela morreu de câncer aos 33 anos. Eu tinha 34 e ela 33. E por que deu câncer mesmo? Era câncer amigona, assim. Câncer de ovário. Câncer de ovário, Matheus, não tem muita explicação. Não existe explicação. Aconteceu. Quando abriram, fecharam e deixaram ela morrer em 3 meses, né? E isso mexeu com a minha vida, mexeu com os planos que eu tinha. E eu fiquei 6 anos sem trabalhar. A morte é um grande professor. É um professor. Talvez o único professor. E eu fui internalizando que eu estava perdendo aquelas ganas que eu sempre tive de crescer, de fazer mais, de ter mais.
E eu senti que o meu casamento era uma forma que me detenia, que me fazia ficar parada. E não vocês dois, não meus filhos, mas o meu casamento. Então, por isso, comecei a questionar. E entramos em uma crise, por um motivo ou por outro, e assim. E apareceu, e nós nos divorciamos. Sim. E depois de 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses por aí, apareceu uma outra oportunidade para mim. Um outro homem, e eu me apaixonei. E eu considero, Mateus, que a química da paixão, do amor, né, chama o amor romântico, o amor romântico. Essa química, ela te impulsiona. Te enlouquece um pouco. Ela te tira todas as nuvens que você tem na frente. E eu considero que tu e a Patrícia, nesse momento, vocês, ademais de ter toda essa emoção por crescer e trazer a Emma, vocês têm essa paixão. Mas, com certeza. A gente não teria feito nada do que a gente já fez se não fosse pelo nosso grande amor. Grande amor. Ah, tá louco. Nem 5%. Porque também nós já conversamos sobre isso um pouco, sobre que o amor meio que te faz valente, né? Claro. Te enlouquece um pouco. É uma droga, é uma química. Um tipo de química. É um tipo de química. E eu não pensei. Fechei os olhos. Confiou no Valdir. E confiei no Valdir, confiei em mim, mais que nada. Confiou em ti. Porque eu dizia para ele, eu vou trabalhar. Você não se preocupe. Porque eu me juntei com ele, porque casaram, né? Nós estivemos juntos, tivemos um convívio, mas ele tinha 3 filhos, o primeiro casamento dele. Então eu não tinha medo. Eu falei para ele, você pode seguir mantendo a sua família. Deve, claro. Eu vou manter a minha família. Sim. E para isso, Mateus, eu contava com todo aquele conhecimento que eu tive, todos os anos que eu trabalhei, e voltei a trabalhar depois de vocês. Uma coisa importante também que eu fui buscar a Rita em Santa Lúcia. Para voltar a trabalhar, eu fui buscar uma mulher. A Rita, claro. A Rita foi tua nana, né? Sim. E ela veio, ela e a Valéria, a filha dela. A filha dela. Morar em casa. Moravam comigo na casa. E com o Rosarim. Eu toda vez estava casada com o Rosarim. Quando eu trouxe a Rita. Para voltar a trabalhar, eu trouxe a Rita. Eu me lembro uma coisa, mãe, que entrou um ladrão na nossa casa, um vagabundo, e se meteu no teto. Sim, aquela casa era embrujada, como se diz, né? Aquela casa... Embrujada? Ela estava do lado de um lugar onde as pessoas tinham dificuldades e tinha drogados. Tinha crime, tinha muito crime por aí. Sim. E por isso acabamos derrubando essa casa, né, Mateus? Sim. Agora aí tem que esperar para construir outro tipo de coisa. Mas a gente estava na casa da avó, eu acho, quando a gente voltou da casa da avó, tinham quebrado o portão. Um cara dentro da casa. E um cara tinha usado drogas e se meteu na casa. Ele tirou as telhas. Ele entrou por cima? Sim, se meteu pela cozinha, tinha o forro de madeira. Eu lembro na cozinha que tinha... Isso foi um negócio. E ele estava ali dentro quando nós chegamos. Sim, ele estava ali dentro. Por isso o teu trauma, isso aí foi um trauma. Não sei o que me afetou na vida, mas eu me lembro que se tiraram ele se meteu. O teu pai viajava, o teu pai vendia, ele estava em São Paulo, ele era representante de uma companhia. Sim. E nós ficávamos sozinhos aí. Sim. E isso tudo foi deteriorando, assim, até que acabou, né, Mateus? E eu decidi que eu ia mudar. Claro. E aí fomos para Monterrey. Fomos em 1992. Eu já estava divorciada desde... Em 89, 90, Mateus, já o meu casamento estava naufragando. Tinha quase 5 anos. Foi em julho de 92. Em julho, 28 de julho nós aterrissamos. Não, quase 6 anos eu tinha. Porque 6 de agosto de 92, eu fiz 6 anos. Então eu tinha 5 e quase 6. E o Diego 9. O Diego 10. Sim, 9,5. Ele fez 10 ali, eu acho. Em outubro. Ele fez 9. Ele tem 4 anos mais do que eu. 4, Ele fez 9. Sim. É isso aí. Ele fez 9. Então E aí viemos... Fomos para Monterrey. Então... Tu tinha quantos? 39? Eu tinha 39. E prévio a ir a Monterrey... Foi essa a terceira imigração? Eu era compradora. 4ª imigração? Pois Santa Lúcia, Caxias, Belo Horizonte... E depois voltei a Caxias, Monterrey, 4ª. A 4ª imigração. Terceira imigração. Eu não descarto. Morar em outro lugar, eu não descarto a possibilidade de migrar outra vez. Tu vê. Porque eu digo, se o Diego decide ir para outra cidade e tu veio para cá,
para alguma dessas cidades eu vou acabar indo. Eu não vou ficar sozinha lá em Monterrey. Entendi. Né? Tu vai seguir os netos, né? Não é nem os filhos. Sim, os meus netos. Ou viver um pouco em cada lugar. Mas assim, Matheus, prévio à minha imigração para Monterrey, eu fui atrás de um trabalho. Porque eu era compradora na Master. Na Frios Master eu fui compradora como 4, 5 anos. E eu comprava de gente de um fabricante de eixos forjados, Forja. Então, a Maxi Forja foi a minha primeira representada no México. Eles me contratavam. Me contrataram e me davam $1.000 ao mês até eu conseguir o primeiro negócio, que foi... fizemos por 1 ano. Sim. Até eu conseguir o primeiro negócio e começar a ganhar minhas comissões. Vendas, e aí determinou o Então, aí fluxo. tu foi para vendas. Com 39 Sim. anos, tu mudou para vendas. Mudei para ser vendedora. Em lugar de compradora, eu fui vendedora. E aí eu acho que é importante que todo o teu histórico de contabilidade, custos, compras, foi uma bagagem importante. Na hora de chegar em vendas, nossa, dava um baile em outros vendedores, porque tu entendia o outro lado da moeda. Mas eu tinha barreiras, né, Matheus? Do idioma. Sim. Mas nós estávamos no México já, nós estávamos trocando de país na terceira imigração. Tu quer falar sobre os filhos? Quero falar um pouquinho. Fala um pouco sobre Quero falar um pouquinho, porque eu considero importante essa parte da minha vida. Óbvio, obviamente. Né? Todas as inseguranças de não trabalhar, de não ganhar meu dinheiro, porque eu te digo, Matheus, desde o primeiro salário que eu dei para minha mãe, né? Eu dei porque eu quis para ela, era meu, eu dei para ela. Nunca ninguém deu nada para mim. Nunca ninguém, como se diz, me patrocinou. Nunca fui patrocinada, porque se tu olhar o número da minha conta no Bradesco, foi uma conta aberta ainda quando o Rosarim trabalhava no Bradesco. Ele era empregado aí. Mas claro, teve 6 anos que tu não trabalhou, né? Exato. Então esses 6 anos como que marcaram a minha vida, porque eu vivi na dependência dele me pagar. Ele era o pai dos meus filhos, Aproxima meu marido. um pouquinho mais o microfone assim pra ti. Meu marido, pai dos meus filhos. E ele sempre foi super, super comprometido com tudo isso. Eu tive a sorte de ter um homem responsável do meu lado. Então, quando nasceu meu primeiro filho, eu estive num bom hospital, foi feito todo o trabalho de parto, foi uma cesárea, né? Sim. E aí nasceu o Diego. E o Diego foi a grande alegria da minha vida. Eu esqueci tudo. Eu esqueci o casamento. Eu esqueci tudo. Quando eu olhei os olhinhos dele... Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa da minha vida, o Diego. Eu lembro que o pessoal ia lá no hospital me ver e eu queria que todo mundo fosse embora. Queria ficar sozinha. Queria ficar sozinha com meu bebê. Não tem nada igual, eu acho. O primeiro filho é uma mudança fortíssima, drástica. Agora que tu tem a Emma, claro. Tu me entende, né? Nossa senhora, não tem nada igual. É impossível explicar. Impossível explicar. Então, por isso a importância, né? E eu pensei, e também precisa um irmãozinho pro Diego. Precisa 2. Porque ele sozinho vai ser muito mimado, muita atenção em cima dele, ele vai se sentir abrumado, como se diz em espanhol. Então, aí nasceu o Matheus, né, depois de 4 anos, mas foi muito mais fácil, foi muito mais tranquilo, né, mas... Tu já entendia o processo? Eu já entendi o processo, e depois eu fiquei mais 2 anos e pouco sem trabalhar, então eu fiquei cuidando dos meninos esses 2 anos e pouco. Até eu ter a idade da Emma, mais ou menos, que tem 2,5, né? Mais ou menos, um pouquinho mais até, 3 anos, E depois, Matheus, quando tu já ia na escolinha, eu lembro que tu ia numa escolinha ali do lado de casa, a gente morava lá no Madureira, né? Sim. Aí então eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, Matheus, aí tinha ficado comigo o drama da morte da Vera, e que eu tinha dito para mim mesma, tu já tinha nascido quando a Vera morreu. Eu já tinha tido meus 2 filhos quando a Vera faleceu. E aí eu voltei a trabalhar e aí sim, consolidou a minha ideia de fazer alguma coisa diferente. Eu nem pensava de ter outro marido, de sair para outro país. Agora, que realmente aquela vida, aquela rotina de Caxias do Sul, viver ali uma senhora, numa casa, com piscina, com filho, não servia para mim. Sim. Eu queria mais. Eu podia viver numa casa pequena, começar de novo, do zero,
mas ter mais aspirações, assim, completar mais os meus sonhos, né? Sim. E coincidiu que nesse tempo eu acabei conhecendo o amor, né, do Valdir, que era... Ele foi meu colega de trabalho na Master, na Ferius Master, mas ele não era nada meu. Eu, todavia, não tinha essa ideia. Depois de um tempo, eu saí da Master, fui trabalhar na Eberle, e ele ficou sabendo que eu tinha me divorciado do Rosarim. Do pai. Através de um outro rapaz, o Tulos, que era da engenharia e tal, contou para ele que eu tinha me divorciado, e aí o Valdir como que Te procurou. Me procurou, e eu cuidava dos consórcios, eu todavia tinha muita ligação com eles, e aí nós começamos a ter um relacionamento afetivo, e claro, não foi de primeira, mas eu me enamorei dele, me apaixonei por ele. Legal. E foi o grande motivo, né, de eu ter vindo para o México. O Valdir foi o meu segundo pai, né? Foi teu segundo pai. E eu considero que não pelo dinheiro que o Valdir me deu, não me proporcionou dinheiro, ele me proporcionou oportunidades. Inteligência. Ele te deu muito conhecimento, entendimento, ele te explicou muita coisa. Muito, Mateus, me ensinou a ter calma, me ensinou a ter esperança. Na verdade, ele se escorava em mim e eu me escorava nele. Como qualquer relacionamento, né? Mútuo, né? Ele aprendeu muito contigo, tenho certeza. Ele quis me adicionar na vida dele, porque a vida dele já estava tranquila. Já tinha tudo, estava tudo certo, mas ele quis também esse desafio. E eu aceitei. Sim. Ele quis ter um desafio, uma mulher nova, com 2 filhos que não eram dele. Isso eu considero que é uma grande vantagem de ter tido o Valdir na nossa vida. Na vida de vocês e na minha, né? Foi uma grande vantagem. Essa foi a maior herança que ele deixou. Ele foi engenheiro, né? Para mim foi uma grande inspiração. Eu não teria estudado engenharia, eu acho, se não fosse pelo Valdir. Não fosse por ele, teria feito outra coisa. E foram 14 anos que a gente viveu. Claro. Juntos. Sim. Aí depois ele faleceu. Só em Monterrey. 2006 ele morreu, quando você fez 20 anos. 2006, quando eu tinha 20 anos. O Diego 24 e tu 26. Não, eu 20. Tu 20 e o Diego 24. Eu 20, eu lembro que o Diego estava voltando. 2006. Eu nasci em 86, 20 anos depois. Morreu ele. Exatamente. Ele teve 14 anos na minha vida. 14 anos da tua vida viveu com ele. E o Diego estava regressando de Torino. O Diego estava voltando da Itália. Ele já estava namorando a Ali ou não? Não. Ainda não. Não, quando o Valdir morreu, ele estava namorando a Ali. Mas ele conheceu naquele tempo, naquele período aí. Um pouquinho depois. Logo depois. Ele não conheceu o Ele estava terminando a carreira dele no Tec, daí ele foi para PepsiCo. É verdade. Aí foi que ele firmou o namoro com a Ali. E nós perdemos essa força grande, né, que estava do nosso lado. O Valdir foi incrível para nós. Não tem nada que dizer, mais que agradecer a ele. Mas eu também fui capaz de assimilar. Eu considero minha 5ª incursão na vida. 5º renascimento. Aí sim, sozinha. 4º, chorei muito. Sofri foi uma muito. Época dura para todos nós. Foi um ano e meio assim, perdido. Perdido não, mas parado. Sim. De stand-by, parado. A morte de novo, né? De novo, as mortes na vida são muito importantes. A Vera, depois o Valdir, né? Eu não senti tanto a morte do pai e da mãe. O pai morreu em 2012, ou a mãe em 2012. Sim. A mãe em 2012 e o pai, mais agora recentemente, faz uns 6, 7 anos. 2018, por aí, o pai morreu, né? Sim, a nona morreu com 87 e o nono pai, 99. Então, eu te digo, eu não senti tanto a morte deles, porque é uma coisa natural. Sim, perdê-los assim. Com certeza. Agora o Valdir... todo mundo gostaria disso, de ter que os pais vivem até essa época. Até essa idade. Mas não sempre. Ojalá que eu viva, né? Ojalá que tu viva 100. Imagina, só que tu não vai conseguir subir a escada aqui. Mas que eu viva com boa saúde. Tomara que nós gravemos muitos desses, né? Pra não molestar vocês. O que eu mais tenho medo é de incomodar. Imagina, tu tá ajudando nós sempre. E aí então vim pro México, aceitando aquele desafio, mais um, né? Mas não sem antes procurar um trabalho para mim. Então eu já vim com um salário de $1.000 por mês. Sim, com a Maxiforja? Com a Maxiforja. E em seguida apareceu assim, faz de conta, no dia seguinte,
o Nestor Perini. Com a Microinox e a Lupatec. Aí ele me dava 750. 750. Opa! Então, com um salário de 1.750 por mês. Em dólares? Dólares. Na época era uma boa grana. Era uma boa grana. Era uma boa grana. Já aliviava a carga do Valdir. Sim. Né? Mas, porque já tinha era um bom salário. A escola de vocês e a casa e tudo, né? Sim. E morávamos numa casinha bem pequenininha, sim, na Caia Matista. Matista, A primeira casa ali. Bem chiquita. Pero, foi melhorando um pouco mas a situação. A grande mudança que eu tive que sofrer outra vez foi me reinventar. Te reinventar no México. Não sendo vendedora. Eu vivia numa situação cômoda. Ser comprador é muito cômodo, Matheus. É muito fácil ser comprador. É muito fácil comprar. Sim, porque tu tem a carteira e o dinheiro. Tu tem o dinheiro, a necessidade do produto, especifica o produto, coloca na mesa. Quem me dá o melhor produto pelo Quem dá o melhor preço, eles brigam por te dar o melhor preço. Parece fácil, mas não é fácil. Não, comprar é difícil também. Também Aí tem que saber usar bem o dinheiro. Trocar de lado, ir para aquele lado do balcão e começar a oferecer um produto. Aí tu tem que correr atrás dos clientes. Sim. Sendo uma mulher, falando pouquíssimo espanhol. Tanto que eu tive momentos de choro, eu chorei muitas vezes. Muitas vezes, com certeza. Escondido, mas assim, na frente do cliente, com muita vergonha, com muita pena. Tu fez vários erros, então? Muitos erros, perdi muitos negócios. Não digo que perdi os negócios, porque as empresas eram boas. Sim, mas não avançava. Às vezes deslanchava. Não deslanchava, não avançava. Não tão mal como hoje, com a China e com o mercado de hoje. Sim. Mas naquela época, o Brasil, todavia, tinha uma fama de ser um país protecionista. Um país que como que pagava para exportar. Era o que eles pensavam, o mercado aqui pensava. Que era um luxo exportar. Era um luxo. O Brasil financiava os exportadores. Sim. Não era verdade. As empresas. O governo. Sim. Não era verdade. Me lembro que era... que o país não entregava. Que era difícil exportar. Bem difícil, sim. Foi um período duro para poder. Até hoje no Brasil é difícil exportar. Não, hoje não. Ok, já trocou isso. Agora é difícil importar. As empresas são bem internacionalizadas no Brasil hoje. Eu represento 2 companhias excelentes. Excelência de fabricação. Mas está difícil conseguir o preço. Mas está difícil pelo preço. Sim. Acontece que nós estamos competindo com um país que tem outras políticas, né, Matheus? Políticas de mão de obra, políticas de remuneração. Sim. Eles copiam a engenharia. No Brasil, a gente inventa. O Brasil tem muita influência europeia, então o Brasil cria. De fazer do zero, né? Fazer do zero. Já a China copia, então é mais fácil. Não quero... Não se mete, mas eu sei o que tu quer dizer. Sim. E então, com esse salário, já pude me sentir gente outra vez, me sentia uma pessoa e me reinventando como vendedora, viajando pelo país com a minha mala, sozinha em um hotel bem barato para economizar. Claro. E vocês ficavam com a Lili e o Pepe. É verdade. A Lili foi a minha grande amiga, minha primeira amiga, e ela tinha 2 filhos tem 2 filhos da mesma idade de vocês. O Adriano e o Daniel. Espero que um dia venham aqui me visitar e conversar. Você entrevistar o Daniel e o Adriano. Seria legal. Um dia eu vou fazer. Vai fazer. A Lili foi a minha primeira família aqui no México. E foi a nossa primeira família no México também, estendida. Para vocês também. Diego, sim, e a senhora Ana, nós e a Miriam, eles, e a Sara. A senhora Ana, a Miriam e a Sara. É a nossa família aqui. Coisa, né? A senhora Ana é minha primeira professora de espanhol. Com certeza. Eu conto para os meus alunos. E aí... a indústria automotriz tem uma vantagem e uma desvantagem. A indústria automotriz não tem cara, ela não tem um rosto. Porque cada dia tu conversa com uma pessoa diferente. Não é como tu ir vender para um comerciante da lojinha, que é sempre ele que te compra. Não, a indústria automotriz tem o comprador, mas esse comprador, ele te apresenta para qualidade de fornecedores, te apresenta para engenharia, te apresenta para qualidade, as certificações que a tua empresa no Brasil tem. O PIPAP, aquele famoso, sim, todas as coisas. Tem uma série de relatórios que tu tem que preencher, documentação e a cotação como tem que ser, a logística.
Todas essas coisas eu tive que aprender. É uma trabalheira. E não vem, ou seja, não vem comissão até... Nada. Demora... Até faturar. Até faturar o primeiro lote de peças de produção. Mas na hora de faturar, a comissão entra quando fatura ou quando paga? Quando paga. Quando paga, tem que esperar pagar. E as empresas às vezes é 90 davam dias. 90 dias. Então tu imagina, por isso a Maxifor já me deu um salário fixo no início. Senão não sobrevive. Porque ela sabia que não... Eu não ia poder nem me mexer, sair de casa. Sim, claro. Como queira, ela me financiava as primeiras viagens. Sim. E o computador primeiro que eu comprei. Mas nada, não era ganho, era custo. Sim, era tudo... E depois o contrato dizia que eu não ganharia mais nada, nem em viagens. Aí com a minha comissão mesma, eu consegui me autofinanciar e crescer e procurar, sempre procurando outros negócios, né? Mas eu lembro que eu fui na Caintra, ali em Monterrey, lá onde está a parte da fundidora, no Parque Fundidora, era a Caintra aí, Sintermex, por aí, e ver uma lista de gente que consumia, de empresas que consumiam forja e tudo isso, e acontece, eu fiz meus próprios clientes, e acabei caindo nas mãos de alguns muito importantes. Fabricante de motor, fabricante de transmissão, esse foi o forte do meu trabalho. Trabalhei com muitos outros, mas esses foram os mais importantes. Eu digo assim, a indústria automotriz não tem rosto, mas ela é dura. Se comete um erro, tu leva... Até no meu contrato estava escrito, se eu cometesse um erro de identificação de produto, qualificação de produto... Ia pra rua. A minha comissão ia ser descontada do erro, o erro que eu cometi. Então, por isso, toda a minha bagagem de conhecimento ajudou. Com certeza. Não é qualquer um que pode vender. Sim, eu acho que fazer erro é importante, só que às vezes é caro. É caro. Então uma pessoa que está numa posição de alto nível, é caríssimo ficar errando toda hora. Eu então, nunca tive poder. Tem que errar um pouco, muito tem que errar na época, no início. Né? No início. Eu nunca tive poder, Matheus, de mexer no preço. Eu nunca defini preço. Não. Nunca. Nem condições, nem prazos de pagamento, nem nada. Que tu era representante comercial. Sim. Não necessariamente era vendedora. Eu digo tinha que vender o produto. Eu digo vendedora, mais que nada vendedora. Quem estabelecia os preços... Eram eles. O Fernando? O Fernando era o teu chefe lá, Meu chefe, Fernando Rigatti. Grande defini pessoa. Preço. Grande chefe. Nunca defini e preferia também não me mexer, Matheus, porque depois qualquer problema iam cobrar de mim. E eu não estou dentro da empresa para sentir quanto custava, eu não dominava isso. Agora, tinha momentos que eu dizia, não vai dar. O negócio não vai sair assim. E aí voltava para a fábrica, analisava outra vez, saía um pequeno desconto, vinha. Agora nunca com a minha interferência direta, somente com os meus aconselhamentos, né? Sim. E tivemos anos maravilhosos, anos de muitas vendas, as empresas foram muito bem. Fernando foi teu grande amigo, né? É o meu grande amigo, Sim. Fernando. Depois acabaram parando de falar? O Fabiano também. O Fabiano, com certeza. O Fabiano hoje é consultor de empresa, ele mora em Curitiba. E o Fernando foi para outra indústria, ele foi para a indústria de seguros que ele vende planos. Mas o Fernando era um grande cara, eu aprendi muito com o Fernando. Sim. Aprendi muito, um cara muito inteligente. Eles também dizem que aprenderam comigo, né? Com certeza, com certeza. E eu aprendi muito deles. Eles aprenderam contigo, claro. E o Nestor, né, Matheus? E o Nestor. O Nestor que teve um final duro. Quando o Valdir faleceu em 2006, o Nestor me chamou e me disse, tu quer voltar para o Brasil, Maria Helena? E eu, não sei. Ele disse, tu pode trabalhar aqui. Agora eu comecei a pensar, né, Matheus? Por mais que ele me pagasse lá, eu nunca ia ganhar o que eu estava ganhando de comissões aqui. Não era... Eu não ia entregar esse negócio assim. E parece que o Valdir foi pro outro lado e decidiu me ajudar, porque a partir da morte dele, as vendas deslancharam e eu pude pagar a casa, os colégios, tudo. Tu começou a se dar, aí foram épocas boas. E segui a minha vida normal. Tinha quantos anos? Eu 53 e ele 56, quando ele morreu. Porque foram 14 anos, lembra? Eu tinha 39 quando vim pra cá. Sim. E aí, Matheus, eu lembro de passagens bem duras dentro das empresas, como nas primeiras reuniões, quando vinham os brasileiros para resolver um problema grave do cliente, de quebra de peça, ou
Porque aí é muito dinheiro. É difícil, muito dinheiro envolvido. Se para uma linha de produção, é milhões, milhões de dólares. Milhares por hora de linha parada, né? Senhora. Imagina a General Motors parada porque quebrou um yoke que veio do Brasil, da empresa que a Marilena vende. Se acabou. Então eu lembro que nesse dia eu estava num cantinho da mesa com o meu computador escrevendo. E um dos engenheiros, que é muito inteligente, admiro ele muitíssimo, né? Explicando, desenhando os problemas que ele tinha, e vocês podem resolver isso, e esse ângulo, e essa dimensão de segurança aqui, como é que vocês fazem? Vocês fazem a têmpera antes ou depois, ou acabado e tal. E eu lá no canto, e ele me olhou, era a primeira vez que eu conheci ele, ele me olhou, e tu que haces? Ele me disse, apontou com o dedo. E eu, com meu espanhol, eu sou a representante da companhia de Brasil. E, como dizendo, você... Leia. Leia o que tu escreveu. Leia o que você escreveu aí. Então, eu falei, eu anotei aqui os vossos acordos comerciais, técnicos. Sim. Aí eu li os pontos que eu tinha escrito. E ele, sim, me parece que está muito bem. Muito bem. Tá bem. Agora... Tudo que eu fiquei vermelha, branca, amarela, fiquei no chão. Mas aí, a partir desse dia, ele passou a me admirar e hoje nós somos grandes amigos, fizemos muitos negócios, viajamos muitas vezes ao Brasil para projetos novos e foi uma beleza. Que legal. Então, você ganhou teu lugar. São momentos, né? Tu foi conquistando, né? Tu foi conquistando essas situações. Uhum. E aí foi avançando a vida, decidiu não voltar pro Brasil. Aí o Diego casou. O Diego influenciou na minha, como se diz, na minha decisão de não voltar, porque ele tinha se graduado, a PepsiCo estava procurando ele, né? Foram procurar ele. Ele fez um trabalho de conclusão e depois foi para Espanha visitar a noiva. Sim. Ali. E aí a PepsiCo me ligou em casa, não existiam celulares, não me lembro naquela época. Sim. E me ligou em casa e eu, assim, Diego, volta rápido. E ele voltou e aí conversei com vocês dois, né? Vou voltar pro Brasil, não vou, o que eu faço? Aí, eu era muito pequeno eu estava estudando engenharia ainda. Mas tu não queria também voltar pro Brasil? Não, claro que não. Não queria, porque você estava contente com a sua escola. Mas eu adorava meus amigos, minha escola, minha vida no Monterrey. Monterrey é a minha casa. E já tinha teus planos. Cresci em Monterrey. Né? Claro, eu adoro lá. Já estava nas festas e tal, né? Exato. E aí nós decidimos ficar. Sim. A gente tinha recém comprado a casa e assim, e eu pensei, bom, vai dar certo, né? E graças a, não sei, a força que o Valdir me deu, ou a tudo que a gente trabalhou e lutou. Esforço e luta. Eu me lembro que o Tec me ajudou um pouco com uma bolsa. Parcial, né? Parcial para ti. Porque o Valdir, como que era o pai da família, né? Sim. Então ele morreu e assim. Uhum. E o Tec foi legal nesse ponto, né? Eu já tinha terminado minha maestria, então eu tinha bons contatos lá dentro, os diretores. Tu fez mestrado também, importante mencionar. Né? Sim. Eu fiz um mestrado exatamente para poder aparar essas arestas com a indústria, para entender um pouco mais como era a indústria mexicana, como se comportavam os diretores, como tinha que ser certas condutas dos profissionais, né? Sim, para outro nível. Subir de nível. A maestria me ajudou muito, Matheus. Até outros tipos de conversas, né? Outro tipo de conversa. Como se diz, conhecer processos dentro da administração. E eu fiz a maestria em administração e completou, porque o meu curso eu tinha terminado lá em 1982, por aí, e tinha parado de estudar. Isso é uma coisa interessante, que normalmente o ser humano para de estudar. Eu acho que não deveria parar de estudar. Acho que todos nós deveríamos estudar a vida inteira. Não necessariamente fazer mestrado, doutorado e tal, mas estudar, o ato de estudar, aprender diferentes coisas. E o que eu estou fazendo hoje na Mind Shop é estudar outra vez. Tu se obrigou a estudar de novo. Estou estudando, estou preparando as aulas. Ensinando tudo que tu já sabe, né? Ensinando um pouco, né? Eu tive poucos alunos até agora. Não, teve bastante, muito mais do que eu. Eu, quando comecei, tu somos meus primeiros 3 grupos e somos teus primeiros 3, tu tem muito mais do que eu.
Eu comecei com muito menos aluno do que tu. Mas o que eu tinha um duplo motivo para fazer esse podcast. Primeiro porque eu queria retomar a tua história, escutar, falar e tudo. E o segundo é precisamente a parte da administração. E eu decidi fazer em português por essa ideia que apareceu aqui em Cambridge, né? Nós estava caminhando por aí e nós pensamos sobre as tuas aulas em espanhol e como tu fala em português. E eu acho, mãe, que tu tem também muito que dar para as pessoas desde o português, não só no espanhol. Porque eu acho que são duas coisas. Aliás, nós vamos aproveitar para lançar o teu curso de administração em português com esse podcast. Sim. Esse seria o objetivo. Quando lançar esse podcast, que tem um link na descrição, se alguém quer estudar administração em português, que deixe o nome ali. Aí quando junta uma massa crítica, tu faz o grupo, entendeu? Eu digo que é interessante porque esse aluno que for estudar desde o Brasil, ele vai ter duas visões, 2 pontos de vista. O ponto de vista da minha experiência no Brasil e aqui no México. Então, esses dois momentos que eu vivi profissionalmente falando, né, pode dar uma visão mais completa para o aluno. Valor, agrega muito valor. Agrega muito valor. Mas agora eu suspeito que também vai ter muita gente querendo aprender contigo em espanhol. Em espanhol. Então, eu acho que aquela técnica que apareceu aqui na nossa conversa, que seria tu pegar a parte teórica, reduzir. Sim. E fazer 1 hora de prática. Definitivamente. Eu acho que vai ser bom. Nada mais que aqui, estando aqui em Cambridge, vai ser difícil, porque eu não paro. Tempo. É que eu tenho a EMA. Claro. A EMA é meu motivo maior. Tu não tem as horas de Agora, trabalho. chegando em Monterrey, eu pretendo reformular. Talvez para esse grupo C3, ainda vamos usar o modelo antigo. É que aí tem uma coisa interessante. Na filosofia, sempre tem essa velha conversa da teoria e a prática, né? O que é importante a nível teórico, o que é importante a nível prático. O que tu aprende a nível teórico, o que tu aprende a nível prático, né? Agora, na administração, eu acho que a parte prática, às vezes, é até mais importante que a teórica. Então, nesse contexto, no teu curso, talvez seria essencial tu dividir a administração 1 e a administração 2 e fazer aulas de meia hora de teoria, aí 1 hora aplicando essas teorias. Imagina que legal, tu vai ir profundo, tu vai pegar os Excels, tu vai ter casos de negócios, tu vai ter perguntas de discussão, tu pode fazer, tipo, tu bota o aluno numa situação e ele diz, bom, eu faria isso. Ou eu faria aquilo. Fazer os casos, né? Os casos de Então, falando de casos de negócio, eu gostaria de comentar que é uma grata satisfação para mim ver os alunos que fizeram suas empresas comigo. Tem vários, né? Vários. Bom, o teu primeiro grupo foram 55. O segundo foi 37. 37. O que a gente falou, talvez tu tá lançando muito rápido. Tem que esperar um pouco. Sim. Eu quis apressar esse terceiro pra praticar, tá foi muito movimento, mas pouco. Tá legal. Agora, assim, uma coisa que eu aprendi, mãe, com um dos meus grandes mentores filosóficos, o professor David Papineau, tá? Ele nasceu na Itália, mas ele é professor em King's College, máximo nível filosófico, o cara é fera. Um dos supervisores de doutorado dele foram supervisados por famosos filósofos, por gente famosíssima. Então ele tá numa linhagem de doutorados famosíssima. Ele é um cara genial, tá? E quando eu entrei na primeira aula dele, mãe, chamava Filosofia da Psicologia 2. Eu entrei, das aulas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Na primeira aula tava cheio. Tinha, acho que uns 50, 40 alunos ali. E eram 10 semanas. Pra semana 2, 3, começava a chegar menos gente. E menos gente. E menos gente. No final, mãe, tinha eu e mais um cara. 2. Todos desistiram. Todos desistiram. Todo mundo saiu fora. Porque era muito difícil. Difícil, complicado, tinham medo, tinham preguiça, foram saindo. E eu fiquei. Ficamos só 2 alunos e ele. Sabe a lição que ele me deu? Foi que a forma em que ele entrava e dava a aula era idêntica quando a sala tinha 50 e quando tinha 2. Não, é claro. Idêntica. Ele nem piscava. Ele não chegava... se dava conta de quantos alunos... Não se importa. Ele chegava e fazia o que ele tinha para fazer.
E isso é uma grande lição para mim, porque nós que trabalhamos em educação contínua, nós não temos uma universidade que nos respalda, que concede os alunos. Não, nós temos que... Um salário fixo que não tem, te paga no final do mês. Então, eu sei que às vezes... Eu aprendi isso com as vendas, Matheus. Eu sei. Então, às vezes anima quando tem muito e desanima quando tem pouco. Eu peguei essa ideia do Papineau e fiz ela minha. Eu, quando entro para dar aula, não me importa quantas pessoas tem. Eu faço o melhor, sempre, só. E eu te recomendo isso. Como eu te falei, não pensa nos números. Não pensa em quantos tem. Não, na verdade, me preocupou um pouco a quantidade de inscritos. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. Não, mas não que entraram na classe nem que pagaram. Ou seja, parece que o pessoal toma isso como se fosse um dia de campo, sabe? Uma diversão. A administração é algo sério. Não, eu sei, mas estamos falando de coisa diferente. O que eu estou dizendo é, na hora de dar aula, não pensa em quantos tem. Eu não penso, Matheus. Quando os que entrar vão adorar. Quando eu tomo um projeto, pode ser de fabricar bolinha de gude, não importa. Isso aí. O negócio é o mesmo. É isso aí. Eu sugiro, primeiro você compra as bolinhas de gude, vê quanto tu vai pagar por ela. Depois você chega. Não, depois tu chega em casa e vê quanta gente compra a bolinha de gude, né? Investiga. São a lei de hierro do mercado, é essa aí. É isso aí. E depois... Mas então, voltando aos teus alunos, não tem vários que já fizeram empresas graças ao teu curso? Sim. Eu não digo que a empresa já está vendendo e tudo, porque fazem negócios, 3 meses, né? Sim. Mas eu te digo que a retroalimentação que eu recebo é a melhor possível. A melhor possível. Até nós vamos ganhar um lote de café. Vem da... que a menina da China, que a Jenny vai mandar da China. Vem da China o café para Cambridge? É o café de Honduras. De Honduras foi para China e da China vem para Cambridge. Processado, ela vai mandar. Já viajou mais, depois de aqui vai para o México. E todo esse projeto nós fizemos juntos na classe número 1. Depois tem outro que me marcou muito, um cara que construiu em Alabama, nos Estados Unidos, canchas de paddle, jogo de paddle, sabe? Ele viu que tem muito que o pessoal adora, mas que no Alabama não existia. Paddle é uma febre, tá crescendo para tudo que Então ele construiu todo o projeto. Contigo? Nós fizemos tudo comigo. Mãe. As projeções de venda, ele estava assustado. Aí uma hora ele falou, não, com 4 eu não vou poder, tem que fazer com 6, não sei o quê. Cancha. Aí nós começamos a olhar o ano. Quantas horas por dia ele usa? O sol do Alabama, quando é frio, quando é calor, pode alugar quantas... No fim, ele ia ficar rico. Ele disse, meu Deus, que maravilha, só falta eu começar. Mas aí tem que aterrissar melhor e olhar. Agora, de novo, da teoria para a prática. Todas essas coisas que ele viu comigo no one-to-one, nós fizemos um aconselhamento juntos, ele ficou encantado e foi embora. Ele é do grupo 2, está terminando. E outras são umas meninas que fazem consultoria de contabilidade e impostos para PYMEs, para pequenas empresas. E elas alugaram um escritório, compraram mesas, cadeiras, computadoras, e eu falei, não, vende tudo, joga tudo fora. Não joga tudo fora. Desimobiliza esse dinheiro, compra um servidor enorme, um computador maravilhoso para cada uma, trabalhem na sua casa. Mas os clientes não vão gostar. Eu falei, você leva os clientes num hotel, faz um convênio com uma cafeteria no hotel, lá no cantinho, tu vai ver como você vai conseguir um bom lugar, e uma vez por mês tu leva, ou 2, 3 vezes, o dono do hotel vai querer fazer um convênio contigo. Então ela ficou convencida. Aí buscamos slogans novos e uma série de coisas que ela não tinha pensado e que ela decidiu, ela e 2 amigas, né? Então, assim tem vários exemplos. E é o projeto final? Projeto final. Sim. Que eles começam desde o dia 1. Eles começam desde o dia 1, porque o dia 1, Matheus, se chama criar valor, criando valor. Ou seja, na tua vida, no teu projeto, no que tu tá pensando, como tu cria valor ao redor de um produto, como tu faz esse produto ter valor para quem vai comprar. Então, é como criar valor. E o segundo é
formas de criar valor. Como você estabelece Técnicas. que é serviço, que é produto, que é um recurso que tu já tem compartido, que é aluguel, Airbnb, por exemplo, aluguel de algo que tu tem, de um bem teu, né? Bem teu. Que são 12 formas diferentes de criar valor. Seguro, por exemplo, como os parques de diversão. São várias formas que você pode criar valor com um bem ou com uma característica ou a capacidade que você tem. Então, as duas primeiras classes nós criamos o projeto. Aí depois fazemos um protótipo. Isso aí. E começa a testar. Protótipo, depois preço. Aí preço, aí tem que ir no mercado, já começa a interferir com a parte de fora, né? Aí depois vendas. Aí nas vendas você já começa a definir o seu mercado. Tem muito produto que se descarta. Muitos alunos disseram, não, isso aqui não tem venda, ninguém vai me comprar. Teve um projeto que ele ia fabricar É melhor parar antes. um dispositivo para tocadores de saxofone. Maravilhoso. Mas quantos? Impresso em 3D, material, tudo, protótipo, beleza, o preço. Na hora do mercado, ele disse, não vale a pena. Essa é uma das 10.000 formas de não perder o teu tempo. De não perder teu tempo, é verdade. Por isso essa classe de vendas é abrumadora. E o mineirinho do queijo? É nessa classe de vendas, na classe de marketing, é a 6. Imagina conversar com esse mineiro do queijo, deve ser Seria bom, né? Exatamente. Legal. Tem que ser criativo E também. depois vem a parte de finanças, né, Matheus? Sim. É a parte dos dinheiro. Sim. Como ganhar mais do que tu gasta, tanto empresa como pessoa. Depois vem como financiar, dinheiro que entra, dinheiro que sai, onde vai, de onde vem, de onde tu consegue. Vai pensando, mãe, eu te recomendo, vai pensando em como dividir esses 10 aulas em metade, 20. metade. De 10 tu vai transformar em 20 aulas. Sim. Entendeu? Então vai ser um processo de estudo mais lento. Mais entendeu? lento. E até... 2 ciclos, Quem né? sabe tu pode até fazer ele um pouco mais econômico. Não sei. Vamos ver? Pode ser. Depende, não sei, tem que estudar. Tem que estudar, tem que fazer testes, vai, não vai, porque vai ser muita conversa. Eu acho que tu tem que insertar É até melhor fricção. menos alunos, Matheus, porque todos têm a oportunidade de apresentar o seu projeto. Aí que tá. Eu tive 2 alunas com empresa grande, Matheus. A Rocio foi uma? A Rocio foi uma e a outra foi a Lourdes, que tem uma Lourdes. empresa fabricante de concreto pré-moldado. Olha Enorme, né? Porra. Então, para essas 2, eu consegui dar boas sugerências. Claro, porque se mexe em empresas grandes também. Elas conseguiram redimensionar, por exemplo, fazer o spin-off, calcular a taxa de retorno de cada produto. Quanto esse produto me deixa, quanto aquele me deixa, porque às vezes um produto financia o outro. Então tu fabrica vários produtos, como a Rocio, vários tipos de impressoras, vários tipos de produtos consumíveis que ela venda, a parte de aluguel, a parte de venda completa, manutenção, são várias formas de ingressar valor na empresa. Tem que ver qual é a forma que ingressa mais valor à empresa e trabalhar nesta forma. Aquelas formas que só te dão problema, procurar deixar de lado. Interessante isso. Agora, algumas são carro-chefe. Se tu elimina uma, já não tem a outra. Então, tem que examinar tudo. Então, eu consegui ajudá-las dessa maneira. Legal, mãe. Legal. Muito bem. Show de bola, mãe. Então, parabéns por toda a tua trajetória. Eu tô muito orgulhoso de ser teu filho. Muito obrigado, Matheus. E eu acho interessante que a tua trajetória que começou em Santa Lúcia e onde tu tá agora. Tô longe, né, Matheus? Isso aí, mãe. Estamos no topo do mundo aqui. Estamos fazendo o que der, né? Fazendo história aqui. Fazendo o que der, estamos trabalhando Eu te agradeço. Eu não sou uma mulher de podcast. Eu sei. Mas, de alguma maneira, eu sou uma mulher que me exponho, não tenho medo de me expor, porque todas as coisas que eu faço é com bom coração, com boa vontade. Isso aí. Isso é a parte importante do trabalho. É isso aí. E daqui a pouco tu vai ver, essa tua primeira visita aqui para Cambridge, agora a Emma tem 2 anos e meio, nós estamos retratando esse momento na nossa história.
E tu vai vir várias vezes ainda. E vai ter... Que eu tenha saúde. Tomara que tu tenha saúde para nós poder gravar. Se tu encontrar o Caminito no aeroporto, né, Matheus? Vários, né? Isso aí. Então tá, mãe. Muito obrigado. Muito tá bem. Obrigado você, Matheus. Muito obrigada por ser meu filho. Obrigado por ser minha mãe. Chao, chao. Gracias totales por ver este episodio de Sangre y Suerte. Espero te haya gustado. Si conoces a alguien que le interese este contenido, por favor envíaselo. No olvides de dejar un me gusta y un comentario para el algoritmo. Si quieres estudiar filosofía más formalmente, revisa los links en la descripción de este video. Y espero que encuentres lo que estás buscando. Nos vemos por acá. Fuerte abrazo.